Seguinte, nós estamos num Shabat muitíssimo especial. Esse Shabat, Parashat Be'alotcha, em Tafshin Nun Aleph, em 1991, o Rebbe fez esse Shabat um evento especial, assim, extraordinário. Até um certo ponto, ele disse que tudo que o Yehudi tem que saber para fazer o que ele tem que fazer nesse mundo está nessa parashá. Como assim? Então vamos lá. Tem um trechinho na Gemara muito doido, muito estranho, que fala sobre um pedaço da nossa parashá. Deixa eu explicar. Acredito que todo mundo que está aí já foi para a sinagoga na hora em que abre o Aron HaKodesh e tira a Torá. Imagino que já devem ter visto essa cena. Assim que abre o Aron HaKodesh para tirar a Torá, todo mundo canta uma frase. Vayhi binso Aron vayomer Moshe. Muito bem. Quando no deserto eles levavam a arca sagrada, Vayomer Moshe, Moshe disse, Kuma Hashem, levante-se, e os inimigos vão se afastar da gente, enfim, todas as coisas negativas somem quando a Torá vai na frente. Basicamente essa é a ideia. Tá? É assim que está no Sidur, e é muito interessante. Essa frase, Vayhi binso Aron, está na nossa parashá, Parashat Be'alotcha. Só que, se você olhar dentro da Torá, você vai descobrir um negócio muito doido, muito estranho. É a única vez em que dentro da Torá aparece um colchetes. Um nun, ao contrário, praticamente, isolando esses dois trechinhos do resto da Torá. É como se Hashem tivesse colocado um colchete, enfim, dentro da Torá, dizendo assim, tem a Torá para cá, tem a Torá para lá e tem Vayhi binso Aron. E aí os nossos Chachamim falam uma coisa, como eu disse antes, também surpreendente. Daqui a gente aprende que nós temos 7 livros da Torá. Não 5, 7. Para quem já ouviu, 7. A gente vive a vida inteira falando de Hamishá, Humshei, Torá, que são 5. De repente, nossos Chachamim, que conheciam bem a Torá, dizem que são 7, não são 5, são 7. E como é que funciona os 7 livros da Torá? Você tem Bereshit, Shmot, Vaikra. Sim, os livros, o primeiro, o segundo, o terceiro, Gênesis, Êxodos, Levítico, Números. E aí você chega até Vayhi binso. Sim? Aí você tem um. Vayhi binso Aron, esse pedacinho, 2 frases da Torá, 2 psukim, é uma Torá inteira por si só. Depois vem o resto do livro de Bamidbar, que é o 6º livro. E aí você tem o 7º livro, que é o livro de Dvarim. 7 livros da Torá. E aparece aonde? Na nossa parashá. Qual é o nome da nossa parashá? Quem é que lembra aí? Be'alotcha. Sim, aqui botaram no mute, por isso que não dá para ouvir. Tá certo. Ainda bem que tá todo mundo sem máscara, senão não ia conseguir nem ler os lábios. Mas tudo bem. Tá. Então, aqui é o seguinte, o nome da parashá, Be'alotcha, também é um nome especial. Be'alotcha quer dizer quando você vai se elevar. Essa é a tradução literal. Tá? Qual é o assunto? Do que está começando a falar a parashá? A parashá começa assim, o que a gente estuda agora é quando Aaron HaKohen, o irmão de Moshe Rabbeinu, acendia a menorá, um candelabro de 7 velas que tinha no Beit HaMikdash, quando ele acendia
El mul pnei menorá, todas as chamas estavam voltadas para o meio, e aí Yairu Shivat Hanerot brilhavam. Essa é a primeira frase. É daí que vem o nome da Parashá. Qual é a lição primeira que a gente aprende aqui? Que a gente tem que acender vela. Ou melhor, vamos colocar a frase um pouquinho melhor. Behalotcha não quer dizer acender. Quer dizer elevar. Tá? Por que se chama elevar e não acender? Afinal de contas, todos vocês acendem velas de Shabbat. Vocês sabem que para acender a vela você tem que acender, você não tem que elevar. Então por que a Parashá fala de elevar? Ele explica. Quando você acende um fósforo para acender a tua vela de Shabbat, o fósforo tem fogo. E eu vou passar esse fogo para o pavio da vela. Seja vela de azeite, seja vela de parafina, mas é assim que funciona. Se eu botar o fósforo ali e tirar, pode acontecer de a chama pegar de leve e apagar. Já não aconteceu? Você está com pressa de acender as velas do Shabbat, você corre, aí você vai ver, ih, tem um aí que não acendeu. Você passou o fósforo lá, mas não acendeu. O que aconteceu? A chama tem que pegar. Não basta passar com fósforo ali. Tem que pegar. E depois que pega, o pavio tem que estar bom, a parafina tem que estar boa. Porque se você pega aquelas velas velhas, que há muito tempo que você não usa, daqui a pouco, puf, apaga sozinha. Acho que também já aconteceu com vocês. Tá? Então, eu tenho que ficar lá, pelo menos um pouquinho, para garantir que a chama vai subir. Certo? Essa é a ideia. Muito bem. Aí o Rebbe pergunta, esse é o nome da Parashá, esse é o assunto da Parashá, acender uma vela. Uma não, 7 velas, porque são 7 lamparinas que tinha na menorá. Todo judeu e toda judia, cada um de nós, temos que iluminar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. E a gente não pode ficar satisfeito em apenas jogar luz. A gente tem que fazer os outros também pegar fogo, no bom sentido, claro. Tá? Se entusiasmar também junto com isso. Ou seja, eu vou falar uma palavra, eu vou falar alguma coisa de Torá na mesa. Blá, 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 o Rebbe disse, o Rebbe isso, o é aquilo, blá, 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 escolha! E não ficou nada. Porque talvez ninguém seja capaz de repetir aquilo que foi falado na mesa. Mas por que não vai ser capaz de repetir? Talvez a gente não falou claro, talvez a gente não falou com tanto entusiasmo. E aí a pessoa falou o Shkoyach, como todo mundo sabe. O Shkoyach quer dizer ainda bem que acabou. Baruch Hashem. Não é assim? Tá? Então não pegou o fogo. Não pegou. A gente não procurou talvez a palavra certa, ou a historinha certa, ou o jeito certo de passar. Então não pegou o fogo. Não acendeu a vela. O pessoal não saiu da mesa inspirado. Ah, que legal, deixa eu contar para minha amiga, meu amigo. Porque se não foi assim, a gente não falou nada. A gente não acendeu a vela. E às vezes é uma coisa simples. Se a gente vai para o Beit HaKnesset ou lê alguma coisa e a gente está pensando como é que eu vou passar isso para minha família, para os meus amigos, para minhas amigas, eu leio diferente. Porque quando eu estou lendo, eu ao mesmo tempo estou preocupado em como que eu vou passar. Talvez tenha muitas coisas aqui que eu não vou poder passar, mas deixa eu pegar alguma coisa que o pessoal vai se ligar. Então, o tempo todo, a gente não está pensando apenas em acender. A gente está pensando em fazer
Shalhevet olam ele. O Rashi explica que não basta acender, a chama tem que subir sozinha, por si só. Aquela pessoa com quem a gente falou, ela também tem que ser capaz de passar adiante aquilo que ela recebeu. Se for uma palavra, às vezes é um sentimento. Se você entra no Shabat com alegria e você acende o pessoal à sua volta, porque é assim que funciona. Quando alguém entra emburrado em casa, fica todo mundo emburrado. Quando você entra animada, não importa o que estava acontecendo antes, você entra com ânimo, acende todo mundo. Então, isso passa, mesmo que você não disse uma palavra. Mas você já entrou sorrindo, já acendeu, já valeu. E a gente quer que isso passe. E interessante que aí o Rebbe pega e fala, tá vendo? Tem que acender 7 velas. É assim que começa a Parashá. Tem 7 tipos de judeus, um é Hesed, outro é Gvurá, outro é Tiferet, tudo jóia. E são 7 livros da Torá. Cada um acende de um jeito. Bereshit tem um jeito de acender, o Shemot tem um jeito de acender, o Vaikra, cada um livro tem um jeito de acender, tem uma luz própria e que ela tem que passar adiante. Muito bem. E aí existe um ponto talvez difícil até de entender. Cada Sefer Torah, cada Humash tem um nome. Em geral o nome é as primeiras, ou a primeira palavra, às vezes a segunda, a terceira, mas as primeiras palavras do livro. Tá? Então, Bereshit bara Elokim, Bereshit. Primeira palavra. Tá? Eile Shemot, segunda palavra. O segundo livro da Torá, segunda palavra. Tá? Depois você tem Vaikra, já não é a segunda palavra, já é a terceira palavra, tá bom. Vaikra é Moshe, não, a primeira, desculpa. Tá? Bamidbar, é um pouco mais para frente. E aí a gente fala que depois do Bamidbar tem mais 2 livros. Em outras palavras, a nossa Parashá, Balotcha, é a única Parashá da Torá que está escrita em 3 livros. O começo dela está no Bamidbar, o meio dela é um livro inteiro, Vayhi ben Soaron, e o fim dela é o finalzinho do Bamidbar. Muito bem. Então, eu já sei que a primeira parte se chama Bamidbar. O livro do Vayhi ben Soa, como é que é o nome dele? Vayhi ben Soaron. Tranquilo, as palavras iniciais. Qual seria o nome desse 6º livro novo que a gente acabou de descobrir? Então, se você abrir a Parashá, você vai ler um negócio doido. Doido não, muito estranho. Vayhi ha'am kemitonenim. E o povo estava reclamando. Você já viu o pessoal reclamar alguma vez? Ninguém reclama. Nunca tem problema, nunca reclama de nada. Tudo ótimo. Sim? Imagina um livro inteiro que começa e o povo reclamou. Poxa. Mas é um livro inteiro da Torá com esse nome. Depois tem Dvarim. Dvarim também tem umas reclamações lá, mas enfim, vamos deixar para depois. Poxa, um livro inteiro de reclamação? Que tipo de Torá é essa? Bem judaico. Bem judaico. Aliás, havia um grande pensador, que eu não lembro agora se foi... Quem é que foi? Não vem a causa agora. Descartes, eu acho, que ele dizia, penso, logo existo. Não foi isso? Um desses aí que falava. Muito bem. No Beit HaKnesset, essa frase não existe. No Beit HaKnesset só existe uma frase. Reclamo, logo existo. Esse reclama, outro... Enfim, tá? Então você tem um livro inteiro de reclamação na nossa Parashá. O povo estava reclamando. Poxa, a gente começou com uma menorá, acendendo luz, espalhando luz, bum, caiu na reclamação. E não só uma reclamação, são várias. Veja bem, se você pegar a lista daqui até o final do Bamidbar, é só problema. Começa com o povo reclamando que não tem comida, e aí cai o Slav, aí depois Miriam reclama de Moshe Rabbeinu.
Aí depois Miriam é castigado, aí Moshe Rabbeinu reza, tá bom. Aí depois você tem os Meraglim, os espiões reclamando que a terra... Aí depois tem Korach. É uma reclamação atrás da outra. Só tem reclamação. E você chama isso tudo de um grande Sefer Torah. Isso é o nome? Tá. Então, pelo menos uma das ideias aqui é a seguinte. O começo da Parashá, o nome da Parashá, mexe com toda ela. Se a ideia é iluminar, até na hora da reclamação, a gente tem que conseguir encontrar luz. Até quando alguém não está muito satisfeito, tem algo de bom nisso que eu posso tirar. Às vezes, o mais simples, se ele está reclamando porque tem alguma coisa que precisa ser consertada. E é válida a crítica. Então é bom. O Rebbe Reshab, quinto Rebbe, tem uma frase famosa que eu acho que o pessoal conhece, do Hayom Yom, onde ele diz: Ehov et habikoret. Ama a crítica. Sheita mitcha alagova anachon. A crítica... Isso para nós como mães é bom de ouvir, porque criança também gosta de reclamar. Sim, e o marido não, né? Não se preocupe, todo mundo reclama. Se bobear, porteiro reclama. Todo mundo reclama. Tá? Aqui, a ideia aqui é a seguinte. Se a gente consegue enxergar a crítica como uma alavanca, a reclamação, na verdade, como uma forma de subir, é muito diferente. É isso que o Rebbe Reshab fala no Hayom Yom. Se a gente olhar para as críticas em relação a gente e a gente filtrar o que realmente tem a ver e a gente pode usar, a gente vai crescer. E ele diz, ama a crítica, porque ela vai te colocar na altura adequada. A pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente achar que já é tzadik, ou que já é Hassid, ou que já é alguma coisa. Porque aí você não precisa mais trabalhar. Não precisa fazer mais nada. Você já é, então não precisa fazer. Pronto. Tá? É mais ou menos, desculpe a comparação, é mais ou menos como dizer o seguinte: não há nada mais a ser descoberto na medicina ou na ciência. Já descobriu-se tudo. Despede todo mundo. Não existe isso. Na medicina, hoje, vão descobrir alguma coisa que antes achavam que era de um jeito e hoje descobrem que é de outro. E na ciência, a mesma coisa. Isso é saudável. Quer dizer que a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está mudando, porque a gente está reavaliando as coisas. Então aqui, entre aspas, a reclamação, ela pode ser uma grande alavanca para a gente subir. Se você pega cada um desses trechos, onde o povo reclama de comida, o outro reclama do Moshe Rabbeinu, os Meraglim, Hassidut pega cada um deles e te mostra como isso, no fundo, é uma grande alavanca para a gente subir, até no sentido espiritual, não só material. Veja bem, às vezes reclamação é fruto de inveja. Vou dar um exemplo. Um homem chegou para o primeiro Rebbe, para o Alter Rebbe, não era um Hassid, mas ele teve uma oportunidade de ter uma audiência com o primeiro Rebbe, por mais que ele era um opositor ideologicamente, e ele começou a criticar o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe. Falou: Rebbe, quem o senhor pensa que é? Para ficar achando que é mais do que os outros, o pessoal fica te dando esse cavalo todo, você pensa que é o quê? Que você fica acima de todo mundo. E o Alter Rebbe abaixou a cabeça, pensou, falou para ele: sabe, aqui na Rússia, a gente tem um costume. A gente usa várias roupas por causa do frio. Mas é interessante, as roupas que você bota no corpo, você não bota na cabeça. Na cabeça você bota uma outra roupa.
um chapéu, um Streimel, é um outro. Porque a cabeça é algo à parte. E o homem, pelo visto, entendeu, ou se não entendeu, ficou satisfeito, porque ele foi embora e não falou mais nada. O filho do Rebbe, que seria o futuro segundo Rebbe, chegou para o pai e perguntou: pai, eu não estou entendendo. Você precisava meditar para chegar a essa frase? Você não podia falar essa frase direto? O que o senhor precisou pensar para chegar nisso? E aí ele disse: eu tinha que pensar assim. Porque eu primeiro precisava saber se o fato de ele estar me chamando de arrogante, porque no fundo era isso, talvez era verdade. Será que eu não estou agindo de forma arrogante? Eu tenho que fazer uma avaliação. Não importa se a intenção dele foi boa ou não, mas se chegou a mim, eu tenho que parar para pensar. E eu parei para pensar. E eu vi que, olha, eu posso ter muitos defeitos, mas esse em especial não. E aí eu pensei, mas se não é para me ajudar a melhorar a mim mesmo, por que eu tinha que ouvir isso? Porque eu preciso ajudar ele a se melhorar. Por isso que ele veio a mim. E como é que eu sei disso? Porque o Moshe Rabbeinu também passou por isso. O que aconteceu? Isso é mais para frente, tá? A Parashá de Korach, o que Korach reclamou de Moshe Rabbeinu? Korach chega para Moshe Rabbeinu e diz assim: Lama titnaseu, por que você se acha acima de todo mundo? Por que você está sendo tão arrogante? Sim? Korach acusou Moshe Rabbeinu de ser arrogante. Justo no final da nossa Parashá, está escrito aquela famosa frase que Hashem testemunha que Aish Moshe Anav Meod, que Moshe Rabbeinu é o cara mais humilde que tem na face da terra. Sim? Então, por que Moshe Rabbeinu tinha que ouvir essa frase, você é arrogante? Porque o Korach era um arrogante. O que eu acho que em psicologia chama-se de projeção. Ele estava projetando em Moshe Rabbeinu o defeito que ele tinha. Mas Moshe Rabbeinu parou e pensou, porque está escrito exatamente a mesma frase com Moshe, vai polal panav. Quando ele ouviu a acusação, vocês estão querendo ficar acima de todo mundo? Moshe parou e pensou, será que realmente é isso? Ele falou, não. Eu tenho outros defeitos, mas esse não. Então por que eu estou ouvindo isso? Porque talvez eu possa ajudar essa pessoa que está na minha frente. E dar para ela uma outra perspectiva. Sim? Então até a crítica, até a reclamação tem um porquê. Se não é para melhorar a mim, é para que eu possa ajudar essa pessoa. Às vezes eu posso ajudar diretamente, às vezes não posso ajudar essa pessoa diretamente, mas eu tenho que trazer luz de alguma maneira para essa pessoa. Esse é o nome da Parashá, essa é a ideia da Parashá. Que cada um de nós recebeu uma faísquinha divina, Hashem nos deu esse foguinho, para que a gente, primeiro, acenda a si mesmo, e a gente também saiba passar isso para os outros. E só depende da gente. Não depende de mais ninguém. A gente, quando quer, a gente consegue mexer com aqueles que estão à nossa volta no bom sentido, mesmo sem fazer esforço. Até isso. Famosa história, o pessoal já deve conhecer, de um rapaz que, nas férias nos Estados Unidos, os Bachuri Yeshiva, os rapazes da Yeshiva, eles vão visitar cidades no interior para trazer um pouquinho de Yiddishkeit, de judaísmo, para os judeus que estão mais afastados em cidades pequenas. E esse rapaz escreveu para o Rebbe que ele se sentiu um nada. Ele passou o dia inteiro numa cidade e não achou um judeu. Não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu ajudar ninguém. Tipo assim, perdi meu dia. E o Rebbe escreve para ele, saiba que uma senhora dessa cidadezinha me escreveu uma carta. E nessa carta ela escreve que ela estava na janela da casa dela, olhando para a rua, como o pessoal faz no interior, que não tem nada para fazer, fica olhando para ter alguma coisa interessante lá para ver na rua, e também normalmente não tem nada, no interior o que já acontece. Mas tudo bem, se tiver alguma coisa vai ser lá. E ela estava olhando para a rua e de repente ela vê um rapaz de kippá, de tzitzit,
como era na Europa quando ela saiu e era pequenininha, enfim, saiu da Europa, ela via os judeus, isso despertou memórias, ela resolveu que ela vai acender velas de Shabbat, como a mãe dela fazia. O rapaz nem sabe o quanto ele mexeu com essa senhora. Sim? E, no entanto, ajudou. Por quê? Porque ele estava projetando luz. Ele estava querendo ajudar alguém. Mesmo que ele, na prática, acabou não ajudando, porque ele não viu. Ele acabou ajudando mesmo sem ele ver. Então, quando a gente ilumina a nossa cara com um sorriso, quando a gente bota luz dentro da gente e a gente se propõe a passar essa luz para os outros, e veja bem, não tem que ser shaliach, não tem que ser rabino, não tem que ter título nenhum para fazer isso. Só tem que ser Yehudi. Se você é Yehudi, você já ganhou essa faísquinha, você já ganhou o foguinho. Como a Parashá diz, você já pode acender as 7 velas, todas aquelas que estão à sua volta. E essa basicamente é a ideia de como a gente pode passar, às vezes só com um sorriso, um pouquinho de luz para quem está à nossa volta. Esse é o título da Parashá, esse é o tema da Parashá, e esse é o motivo que a nossa alma vem para esse mundo, para trazer mais luz para quem está em volta da gente e para a gente mesmo. Então, em suma, Be'alotcha é isso, fazer a chama que está dentro da gente subir e iluminar a todos que estão à volta. Terminando com uma última historinha. O Rebbe uma vez pediu para uma pessoa que estava viajando para a Argentina, para que ela fosse, já que você está indo para lá, eu quero que você passe em todas as escolas do Lubavitch, do Chabad lá da Argentina, e me traz um relatório. O homem falou, eu? Trazer um relatório das escolas? Mas assim, como que eu vou avaliar? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que sentar lá com os professores? Nada. Eu só quero uma coisa, assim o Rebbe falou para ele. Passa de classe em classe. Não fala com ninguém. Se você vê um sorriso na cara das crianças, é porque a escola está bem. É só isso que eu quero saber. Porque um sorriso ilumina. E quando tem luz, tudo está bem, a gente enxerga tudo, tudo funciona. Sim? Shabbat Shalom, pessoal. Muito abrahá para todo mundo. Obrigada, Rabino. De nada, foi tudo ótimo. de bom. Maravilhoso. Escolha. Começo da nossa volta. Isso, Bezerra Hashem. Muito abrahá, Shabbat Shalom para todo mundo. E muita luz. Bezerra Hashem. Tudo de bom. Lembrança em casa também. Tchau. Obrigada. De nada. Shabbat Shalom. Que bom que conseguiu finalmente. Eu estava com saudade dessas aulas já. Que bom, Baruch Hashem. Que bom. Muito abrahá para todo mundo. Shabbat Shalom. Obrigada. Shabbat Shalom.